Por incrível que pareça, é nos tempos de tranquilidade que estamos mais vulneráveis aos ataques do inimigo. Ou seja, enquanto estamos em guerra contra o adversário de nossas almas e buscando a Deus respostas para os nossos dilemas, estamos sempre atentos para as estratégias de Satanás e mantemos nosso foco em Jesus. Mas quando estamos em tempos de paz e prosperidade, parece que baixamos as nossas defesas. Assim, muitas vezes cedemos espaço ao mal e abrimos mãos de alguns princípios bíblicos que nos mantêm direcionados numa vida reta diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos crentes de Corinto, afirma que não devemos ignorar as intenções de Satanás, dando a entender que este ser espiritual usa de estratégias ardis para nos distanciar de Deus. E muitas vezes seus ataques não são escancarados como nos tempos de guerra, mas sutis em tempos de paz e prosperidade. Por isso, devemos ter muito cuidado com o tempo de paz e prosperidade. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja bem-vindo aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, aqui tem dezenas de vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, teologia e vida cristã. E se você já é inscrito aqui no canal, peço que você dê uma verificada na sua inscrição, clicando no sininho das notificações. É importante você clicar no sininho que fica logo aqui abaixo, pois assim o YouTube avisa você quando tem vídeo novo aqui no canal. Além disso, cada vídeo postado aqui no canal tem o seu texto completo no formato PDF. Assim você pode baixar, compartilhar, imprimir e arquivar. E para ter acesso aos textos dos vídeos, basta tornar-se um membro aqui do canal. A Bíblia Sagrada tem exemplos para as mais diversas situações da nossa vida, desde histórias de pessoas que começaram certo e terminaram de maneira muito errada, gente que começou errado e terminou muito bem. Enfim, nas mais diversas narrativas bíblicas, encontramos uma imensidão de situações que nos servem de modelo a ser ou não seguido. Davi, o segundo rei de Israel, apresenta por toda a sua vida diversas narrativas bíblicas que nos servem de exemplo a ser observado, para que não venhamos a tropeçar na mesma pedra que o amado rei de Israel tropeçou. E é exatamente no sentido de tempo de paz e prosperidade que Davi cometeu um dos maiores erros da sua vida, que é lembrado até no Novo Testamento, na genealogia de Jesus. Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que era mulher de Urias. Cabe salientar que o pecado de Davi foi perdoado por Deus. No entanto, ele poderia ter evitado inúmeras situações decorrentes de uma atitude sua em tempo de paz e prosperidade. O pecado de Davi foi tomar como mulher Betseba, que era casada com Urias, um dos grandes homens de guerra de Davi. Este fato aconteceu num tempo de paz e de maior prosperidade para o rei Davi. E se observarmos atentamente as narrativas anteriores ao adultério de Davi com Betseba, encontraremos diversas situações em que Davi foi crescendo em grandeza e ao mesmo tempo sossegando de todos os seus conflitos. O segundo livro de Samuel inicia com a morte do rei Saul. Após isso, Davi é aclamado rei sobre Judá, mesmo tendo que enfrentar Isbosete e os demais descendentes de Saul. Davi se ia fortalecendo e vencendo todos os adversários que se colocavam à sua frente. Mais tarde, Davi é constituído rei sobre toda a nação de Israel e, como auge do seu sucesso, ele traz de volta para Jerusalém a arca que, desde os tempos de Eli, tinha sido levada pelos filisteus e colocada fora de Jerusalém. Com grande alegria diante do povo, e até mesmo sendo recriminado por sua esposa Mical, Davi, juntamente com o povo, entra em Jerusalém e, de maneira muito festiva e extremamente alegre, conduz a arca do Senhor até o seu devido local. No decorrer do tempo, após trazer a arca a Jerusalém,
O rei de Israel, ao observar que morava em locais de fino acabamento e a arca estava debaixo de uma tenda, então decide construir um local, um templo, onde a arca pudesse repousar. No decorrer da narrativa de Samuel, Davi tem vitória sobre várias nações, age com bondade para com os descendentes da família de Jonatas, o filho de Saul, tem vitória sobre os amonitas e os sírios. Finalmente, no capítulo 11, Davi comete um adultério, exatamente num tempo de paz e de grande prosperidade. Neste ato, o amado rei de Israel desconsiderou alguns fatores que desencadearam no seu pecado. O capítulo 11 inicia com a informação que, no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi não foi à guerra, mas enviou Joabe com os seus servos para o combate. Era de costume que os reis fossem à guerra. Eles sempre estavam à frente dos seus exércitos, dando as devidas estratégias para enfrentar o inimigo. E muitas vezes era o primeiro a desembainhar a espada e entrar na luta. No entanto, Davi não foi para a guerra. Além disso, o texto informa que ele se levantou no período da tarde e ficou passeando no terraço da casa real. Neste passeio vespertino do seu terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho, e o que viu despertou interesse, procurando saber quem era. Davi poderia ter tomado outro caminho quando viu a mulher banhando-se, mas ficou curioso em saber quem era. Davi foi informado que aquela mulher era Batseba, a esposa de Urias, um dos seus homens de guerra. O texto de Samuel informa que Davi envolveu-se sexualmente com ela e, como resultado, uma gravidez. E para evitar o escândalo do adultério, ordena que coloquem Urias, o esposo de Batseba, em uma área de guerra onde os combates eram mais violentos. E assim foi. Urias morreu em combate e Davi tomou Batseba como sua esposa. Aparentemente, tudo resolvido. Afinal, o rei tomou como mulher uma viúva de um homem de guerra de Davi. Um ato de grande bondade de Davi. Mas diante de Deus, todas as coisas não ficam escondidas. Davi é confrontado por Natã, o profeta. Davi se arrepende do seu pecado, é perdoado por Deus. No entanto, por ser ele o causador da morte de Urias, pelas palavras de Natã, a espada nunca se afastaria da casa de Davi. O amado rei de Israel colheu amargamente a violência em sua casa. Abusos, morte, tentativa de tirar-lhe o trono e outras coisas mais foram sempre presentes em sua casa. O amado rei de Israel, escolhido e ungido por Deus para ser rei sobre o povo de Deus, agraciado por Deus com diversas vitórias sobre os seus inimigos e os inimigos da nação, enfim, num determinado momento da sua vida, esqueceu-se do tamanho favor divino para com ele. Este momento de esquecer-se do Senhor não foi diante de Golias, sob perseguição de Saul ou enfrentando inimigos em meio ao povo ou estrangeiros, mas foi num tempo de paz e de prosperidade. Davi erra quando tudo está bem, em meio a muita riqueza. Este homem de guerra baixou suas próprias defesas, quando seus inimigos estavam quase todos vencidos, e não teve o devido cuidado com um tempo de paz e prosperidade. E mesmo sendo perdoado por Deus, afinal, Deus é aquele que perdoa, Davi teve que enfrentar uma longa colheita em sua vida, como consequência daquilo que semeou. Um abraço e até o próximo vídeo. Lembre-se, tenha cuidado com um tempo de paz e prosperidade.